Bom dia, pessoal, como vão todos? Eu espero que bem, né? Este vídeo é sobre as interferências da religião na educação, né? Aí vamos ver aqui, ó. Eu vou falar de alguns casos, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. Por exemplo, a ascensão de grupos religiosos, especialmente os evangélicos, pentecostais e neopentecostais, refletiu na educação. Grupos conservadores religiosos fizeram forte oposição a temas como inclusão, gênero e diversidade sexual, dizendo que se devia combater a ideologia de gênero. Segundo assim Felipe Aquino, né, haveria um kit, talvez o tal kit gay, que depois se descobriu que era uma fake, que era que ensinava até as crianças a se masturbarem, né? Grupos religiosos aqui, principalmente os da extrema-direita e da bancada evangélica, defendem o escola sem partido. O criacionismo e o design inteligente são ensinados nas aulas de ciências em escolas tradicionais religiosas como Mackenzie, Colégio Batista e escolas adventistas. Não sei se vocês lembram, mas eu já fiz vídeo sobre aquela revista Nosso Amiguinho, que ela é da Casa Publicadora Brasileira, da Igreja Adventista, e que ela tem uma história na qual a turma não gosta de um professor que diz que fez descobertas de ossos de dinossauros e que fala sobre a teoria da evolução de Darwin, porque para eles isso é contra a verdade de que foi Deus que criou a todos nós, né? Aí vamos ver bem. Em 2017, os Estados Unidos fizeram um projeto de lei para proteger professores que ensinam o criacionismo. Ainda hoje, nos Estados Unidos, discute-se sobre ensinar ou não criacionismo nas aulas de ciências. Esses debates são muito fortes nos estados mais conservadores e religiosos lá. Em 2014, aqui no Brasil, o deputado Aragão Júnior lançou o projeto de lei propondo o ensino do criacionismo nas escolas. Em 2020, Benedito Guimarães Aguiar Neto, ex-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, então presidente da CAPES, gerou polêmica ao dizer: queremos colocar um contraponto à teoria da evolução. Isso gerou reações por parte de acadêmicos e cientistas que temiam um retrocesso na educação. E apesar de sermos um Estado laico, no papel, né? Há escolas onde se ensina livremente o criacionismo. Aqui, vale salientar que em muitos países já não se ensina o criacionismo nas escolas, né? O Reino Unido proibiu o ensino do criacionismo em 2014 por entender que não pode ser defendido como ciência, nem o design inteligente, né? Porque o design inteligente é assim, porque a maneira como os animais existem, né, que assim é tão perfeito que só poderia ser produto de uma grande inteligência. Aí vamos ver aqui também, ó, Milton Ribeiro, que foi ministro da Educação e é pastor presbiteriano, ele foi ministro de Bolsonaro, ele relacionou, né, homossexualidade a famílias desajustadas e ele é abertamente criacionista. Damares Alves, atualmente senadora, ela foi ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos e, em nota divulgada pelo MEC, ela trocou a evolução de Darwin pelo criacionismo. E ela disse, em 2013, que as igrejas evangélicas perderam a influência e isso fez a teoria da evolução substituir o criacionismo. Ela já foi criticada por ensinar o ensino do criacionismo nas escolas e reclamar do fato dos cientistas estarem tomando conta da área científica, ou seja, ela reclamou do fato de que a religião não influenciou no ensino de ciências e deixou isso a cargo dos cientistas, né? Vamos fazer um contraponto ao raciocínio dela. Eu não tenho formação em arquitetura. Eu não vou, então, chegar e ficar dando pitaco. Eu não vou ficar dando pitaco dizendo a um arquiteto como ele tem que fazer o trabalho dele. Vou? Claro que não. Eu também não entendo nada de mecânica.
Se eu levo meu carro a um mecânico, o que eu vou fazer? Eu vou ficar em cima do mecânico dando pitaco, inclusive atrapalhando o trabalho dele, ou vou deixar que ele faça o trabalho dele, já que a gente entende que ele, como mecânico, entende, hein? O que tem que ser feito no carro. Não é? Vamos pensar, minha gente. Olha, tudo isso tá vendo, né? Tudo isso mostra como esses grupos religiosos, principalmente a bancada evangélica, que ganhou muito poder com Bolsonaro sendo presidente, já que Bolsonaro se aproximou muito dos evangélicos, se sentiram livres para querer interferir na educação, né? Vamos falar de um caso muito emblemático na história da educação dos Estados Unidos, que ficou conhecido como o julgamento do macaco. Foi um julgamento que ocorreu em 1925 no Tennessee, nos Estados Unidos. O professor John Scopes foi acusado de violar uma lei local que por ensinar a teoria da evolução, porque a lei proibia o ensino da teoria da evolução. Clarence Darrow foi o advogado de defesa e ele era agnóstico, né? Scopes foi condenado, mas o caso foi fundamental no debate entre fé e ciência e no declínio do fundamentalismo na política americana. Clarence Darrow era agnóstico, né? E a acusação teve William Jennings Bryan, político cristão. Scopes foi condenado a pagar multa de $100, mas a condenação foi posteriormente revertida. O apelido julgamento do macaco foi dado por um jornalista e resulta da ideia errônea que os humanos descendem dos macacos, quando Charles Darwin nunca disse isso. Ele disse que o ser humano e o macaco têm um antepassado em comum, né? E mesmo hoje, eu vejo muitas pessoas com cursos ensino superior que rejeitam a teoria da evolução de Darwin. Uma vez, um sujeito com doutorado, né? Ele é evangélico, com doutorado, eu acho que ele era formado em engenharia agrícola, não lembro direito, mas ele perguntou bem assim para mim: você prefere acreditar que a gente descende do macaco do que acreditar que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Eu disse: isso não é preferir acreditar, isso é aceitar as evidências. Aí ele disse assim: olha, leia a Bíblia para você ver a verdade. Aí foi aí que pela primeira vez eu usei as contestações que há muito tempo eu tenho usado, né? Eu disse: como é que nós podemos ter vindo de um único casal, né? Adão e Eva. Como é que... Cadê os restos da Arca de Noé, da Torre de Babel, hein? Cadê as evidências arqueológicas de que houve cidades como Sodoma e Gomorra? Eu perguntei para ele, ele disse: olha, leia a Bíblia, você vai entender, né? Olha só, os fundamentalistas americanos da época do julgamento do macaco não viam com bons olhos a ampliação da educação científica. E mesmo hoje, muitos religiosos americanos conservadores ainda não querem acreditar na teoria da evolução e defendem o criacionismo nas escolas. Assim, um cientista que tem reclamado muito da interferência dos religiosos na educação dos Estados Unidos é Neil deGrasse Tyson, né? Ele é um astrofísico americano que, quando ele era criança, ele conheceu pessoalmente Carl Sagan e decidiu ser astrofísico ainda criança. Aí ele disse: olha, nenhum de nós vai invadir uma igreja, uma mesquita ou uma sinagoga para ficar dizendo que o que eles pregam que é a verdade não tem evidência científica. Mas eles chegam e querem ficar mandando na educação, né? Querem ficar dizendo coisas como houve um dilúvio, havia dinossauros na Arca de Noé. E por sinal, sobre os dinossauros, existem muitas explicações religiosas tentando dizer o que seriam os dinossauros. Eu fiz uma pesquisa na internet e eu vi o seguinte: muitos grupos religiosos dizem que os dinossauros seriam resultado de uma maldição de Deus por conta do pecado de Adão e Eva. Mas a ciência prova que os humanos não conviveram com os dinossauros, né? Há até mesmo grupos religiosos
que dizem o quê? Que na Arca de Noé foram mandados dinossauros ainda filhotes, que os dinossauros que estavam na Arca de Noé ainda eram filhotes. Ou então, há religiosos que dizem que os dinossauros se extinguiram porque, como eles não cabiam na Arca de Noé, então eles não puderam entrar. Também eu já ouvi falar de religiosos que disseram que os ossos de dinossauros e os fósseis seriam armadilhas do diabo para confundir as pessoas, fazer as pessoas acreditar na teoria da evolução e não na Bíblia. É exatamente isso. Um outro problema da influência da religião na educação se refere à educação sexual. Muitos religiosos conservadores são contra a educação sexual nas escolas. Aquele velho chato do Recanto das Letras, ele diz que quem deve ensinar sobre de onde vêm os bebês, né, e ensinar sobre sexo são os pais. Olha, eu vou dizer uma coisa. Tudo que meus pais falavam sobre sexo em casa era o seguinte: só depois de casar. Eu sempre fui bem informada sobre como prevenir AIDS e gravidez na adolescência, mas porque eu lia muito, porque eu sempre fui curiosa. E outra coisa também, veja, alguns, como Damares Alves, são a favor de se ensinar a abstinência para prevenir gravidez na adolescência. Alguns países, entre eles os Estados Unidos, principalmente George W. Bush, que era presidente dos Estados Unidos e ele é um conservador republicano, né? Eles apoiaram programas de abstinência sexual para os adolescentes, mas foi provado que esses programas não ajudaram a diminuir os índices de gravidez na adolescência. Em compensação, países onde há programas fortes de educação sexual nas escolas, como a Holanda e a Suécia, problemas como a gravidez na adolescência praticamente não existem. E outra coisa também é que, assim, educação sexual pode ensinar sobre como, assim, você se defender de abuso sexual, que é um problema comum que muitas crianças enfrentam. Então, como vemos, é o seguinte: religião e educação não devem se misturar. São como água e azeite, né? E não dá para o criacionismo e o evolucionismo estarem ambos certos, porque as bases dessas duas teorias são contraditórias, né? Muitos, assim, religiosos admitem a teoria da evolução. O próprio Papa Francisco admitia a teoria da evolução. Mas, se você admite a teoria da evolução, então você não pode. Então você tem que admitir que a Bíblia não está totalmente correta. Há mesmo pessoas que dizem que os dinossauros teriam surgido no 6º dia da criação. Mas não há dinossauros na Bíblia, não é? Então, tenham todos um bom dia.